Ernestina, extremamente emocionada, o auxiliou a posternar-se, amparando-o, porém com muita ternura. Perceba que a mãe não está passando a mão na cabeça do filho, concordando com ele que a vida fez injustiça, né, que ele foi uma vítima, mas ela está ajudando o filho a sair da situação que ele criou. Mostrou que a vida continua e que ao invés dele ficar se lamentando, que ele trabalhe, faça a sua reforma íntima e peça a chance de corrigir seus erros. Como é necessário viver com decência, com responsabilidade, garantir que o prejuízo que ele causou, né, seja reparado. Amar, mas ajudar a se reerguer, não praticando o mal. Isso é amor de verdade, né? Não pune, não tripudia, nem passa a mão na cabeça. Mas sim, diz, você errou, tudo bem, conserte. Tipo, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Lembra dessa frase? Em seguida, né, com gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança terna, uniu suas mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse: repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora, que André diz que jamais vai esquecer, a dedicada mãe orou pausadamente com Domênico, acompanhando sentença por sentença. Então ela dizia, Senhor Jesus, e ele repetia, Senhor Jesus, eis-me aqui, e ele dizia, eis-me aqui, doente e cansado a seus pés, doente e cansado a seus pés. E assim ele foi repetindo tudo, né? Concede-te de mim, compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. O brilho falso da vaidade humana me ofuscou, a ilusão terrestre embotou meu raciocínio, o egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente. Senhor, minha fuga espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante das minhas próprias ações. Faça que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdadeira soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir, ou seja, reparar, pagar, né? Todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, dando-me recursos para o resgate. Não me deixes entregues aos restos, né? Das paixões que eu mesmo criei impensadamente, me favorecendo com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, acima de tudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, dando renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão cansados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetir a oração frase por frase, como um menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a oração fez profundo bem.
Abraçou-se a Ernestina, mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele percebesse a presença dela, né? Perguntou de improviso: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, me diz, onde está Zenóbia? Ela me abandonou para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a pergunta era feita com a dor de saudade e desencanto. E sua mãe respondeu: certamente, meu filho, nossa amiga te acompanha de esfera superior, implorando a Jesus, te abençoe os propósitos de redenção. E ele disse com tristeza: oh mãe, se a existência humana nos tivesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, se casou com outro homem quando era maior a minha confiança no futuro, e me forçando ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se nós houvéssemos organizado um ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus. Teria sido talvez pai generoso e meus filhos me seriam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte tirou de mim, me esvaiu todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado num mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciando da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, me precipitei de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. Será que ela teria compreendido algum dia como fui infeliz? Será que teria piedade da minha dor cheia de miséria e ruínas? Veja só, sem saber que justamente ela era quem estava ajudando tanto, né? Ou seja, ele estava jogando a responsabilidade de suas falhas ao amor não correspondido. Estava terceirizando a responsabilidade dos seus atos, de sua fuga, se escondendo atrás de uma batina. Quantos de nós, né, nos deixamos enganar achando que a nossa felicidade está na mão de outras pessoas, que os outros que nos têm que fazer felizes, que os outros que têm que nos suportar o mau humor. Quantas pessoas se matam acovardadas, né, diante de um não de alguém que elas acham que seria seu companheiro perfeito. Agimos como crianças mimadas que quer e pronto. Não importa se o outro também quer. Somos criaturas egoístas que não crescem e esperam que o mundo as faça felizes. Que todos façam suas vontades como crianças mimadas. No caso em questão, né, apesar de ele estar tomando consciência de que tinha culpa no cartório, assim como ele queria dividir a culpa com ela, com aquela que ele achava que tinha que tê-lo amado. Quando vamos começar a ser adultos? Quando vamos assumir que bebedeira ou qualquer outro vício não vai trazer de volta quem a gente acha que deveria ficar com a gente? Quando seremos adultos para entender que aquele mal-estar, aquela energia negativa que estamos sentindo, fomos nós mesmos que atraímos e não culpa de alguém que nos quer mal. Ficamos com pensamentos negativos, sentimentos negativos, e quando a gente se sente sugado, né? Ah, foi alguém, foi um espírito das trevas, alguém está querendo o meu mal, né?
A gente sempre terceiriza. Chega, gente, chega. Bom, Ernestina afagou a cabeça maternalmente e exclamou: cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se você tivesse aceitado a vontade divina, o presente seria menos doloroso. Não se apoie em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhes custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, tínhamos sublime compromisso. Desde a infância e a nossa mocidade, foi um paraíso de promessas mútuas. Mas o carinho materno não deixou que ele terminasse a frase, colocando o indicador sobre seus lábios, num gesto compassivo de mãe. A Ernestina falou: escuta, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte, que se recolheu livremente à organização religiosa a te permitir 1000 processos diferentes de prática do bem? Ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a se casar com um viúvo, rodeado de filhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Você buscou voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto ela, Zenóbia, forçada por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos seus sonhos de juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, você não foi fiel aos princípios esposados, ao passo que ela perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim. Embora esmagada pelo peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Você errou para satisfazer a você mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito. Enquanto nossa venerável amiga aceitava, humilde, as circunstâncias que lhe atormentavam o ser, anos seguidos, em benefício de todos nós. Pensa, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação dela com a sua insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora Zenóbia se ligava aos dois através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações. Calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. Então Ernestina falou: compete-nos agora avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Olhou os olhos maternais com expressão indagadora, e reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado: ó minha mãe, quem estará chorando por mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção: meu filho, os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe.
E ele respondeu: irei contigo, mãe, aonde quiseres. A venturosa mãe nos lançou um olhar expressivo de agradecimento, enlaçou-o nos braços, como se o fizesse a uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, desafiando jubilosa e feliz as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa, feliz. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a mão em sinal de gratidão e contentamento, e contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. E em seguida falou tranquila: irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos seus dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reunimos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com o filho da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Lembra, né? Eles tinham ido lá para atender algumas pessoas, para ajudar algumas pessoas. Esse é o que estava do lado de fora, né? Então eles tinham muito o que fazer. Agora é hora de falar com os outros, né? Com aqueles que estavam ali para ser auxiliados. E nós devemos pensar que o outro sempre faz o seu melhor. E o seu melhor pode não ser aquilo que a gente espera dele. Então a gente precisa ser adulto e não ser um domênico da vida, né? Aquele que terceiriza as responsabilidades, aquele que, apesar de estar vendo tudo o que ele fez, ainda acha que se o outro não tivesse feito, ele não teria feito, né? Então, acorda, povo! Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.